Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre negociação estratégica, mais especificamente sobre vícios de linguagem. São aquelas palavras e expressões que nós usamos muitas vezes para fazer um hiato, para conectar ideias, mas por ser repetidas muitas vezes acabam tirando a nossa credibilidade durante o processo negocial. Eu sou Reno Ribeiro, sou PhD, mestre em administração pública, engenheiro, tenho várias pós-graduações, MBAs, mais de 15 anos na área de auditoria interna e professor, tenho vários livros publicados, vários trabalhos, congressos, artigos científicos, muita experiência na área de auditoria interna e de capacitação de profissionais. Voltando, nós temos aqui uma série de vícios, de gafes que nós cometemos, muitas vezes sem perceber. Isso é natural. Todos nós desenvolvemos de tempos em tempos alguns vícios, algumas gafes que nós temos que observar, porque esses vícios, esses cacoetes, eles inviabilizam muitas vezes a nossa transmissão de ideias, eles nos descredibilizam e nos põem em uma situação de que o nosso interlocutor ele nem mesmo presta atenção no que nós estamos falando. O que são cacoetes ou né, expressões repetitivas? Né? São hábitos repetitivos da fala, são vícios de linguagem que nós adotamos muitas vezes sem perceber e que isso compromete a nossa comunicação com o nosso interlocutor, afeta a clareza, afeta a credibilidade do que nós estamos dizendo e muitas vezes distraem e irritam o ouvinte, o interlocutor. Então eu coloquei aqui os mais comuns, os cacoetes mais comuns. O né, no final da frase a pessoa... veja que nós estamos falando, né, sobre cacoetes, né? Então nós vamos falar, né, a respeito desses vícios, né, quer dizer, eu estou sempre buscando a aprovação do meu interlocutor e sem querer eu vou usando esse finalzinho, é muito comum. Eu fiz diversas entrevistas e nas transcrições das entrevistas ficou muito claro, aqui no Brasil se usa muito né no final da frase, é um vício muito recorrente. Inclusive, eu fui observar os meus vídeos, eu também falo muito né, estou tentando controlar esse cacoete. Até em TVs abertas, TVs né, famosas do mainstream do Brasil, eu vejo muito os repórteres falando né, numa abordagem mais informal, mais improvisada. Eu vejo muito essa palavra sendo utilizada. O tipo assim, tipo assim, tudo começa com tipo assim. Tem o aí também, em que a pessoa, em vez de conectar os vários períodos da fala, ela vai, eu estava ali na esquina, aí uma pessoa chegou, aí o ônibus passou, e aí eu perdi o ônibus. Tentando conectar as falas com o constante aí, e isso torna a linguagem um pouco infantil até, porque eu vejo muita criança falando aí para conectar as diversas frases. E o tá ok no final também. Tem até um famoso presidente que fala tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. E é um vício muito recorrente. Eu vejo muitas pessoas com esse vício de linguagem. Não estou dizendo que eu não tenha, todos nós temos vícios de linguagem. O importante é que a gente esteja sempre se policiando para que isso não fique uma constante. Eu tive um professor que ele falava, quer dizer, então quer dizer, então quer dizer. Chega uma certa hora que o processo, a palavra se repete tanto que você para de prestar atenção no que a pessoa está dizendo e fica apenas prestando atenção em quantas vezes a pessoa repete. E muitas vezes isso acontece com todo mundo. Todo mundo chega no intervalo e diz, olha, você viu, em vez de se centrar no conteúdo da pessoa, os interlocutores, os alunos, eles ficam prestando atenção no quanto aquela expressão, daquele cacoete se repete.
Então a pessoa vai chegar para o outro e diz, olha, você prestou atenção quantas vezes ele falou o tá ok, ou tá, ou né, ou então quer dizer. Então as pessoas deixam de prestar atenção na sua mensagem para prestar atenção em quantas vezes você repete aquele cacuete. Outros vícios prejudiciais são jargões, como por exemplo muitas palavras em inglês, por exemplo ASAP, que é o as soon as possible, que é o tão logo quanto possível, e indica que você está querendo fazer uma coisa rápida. O approach, que é a abordagem. Tem vários outros jargões que são utilizados em inglês. Não é errado falar jargões ou expressões em inglês, mas para um grande público, para aquela pessoa que não entende aqueles termos, que não está familiarizada com aquilo, isso pode causar ruído na comunicação. Generalizações, como todo mundo assiste televisão. Todo mundo sabe disso. Eu também cometo esses erros. De vez em quando eu sou chamado a atenção por conta desses erros. Não, todo mundo não. Como é que você vai garantir que todo mundo vê determinada coisa, come determinado alimento ou sabe de determinado assunto? E eufemismos, né? Aquela coisa de... uma vez teve no Grammy, na premiação do Grammy, uma mulher resolveu se despir completamente. E como é que a imprensa tratou isso? Fulana usou um look ousado. Fulana usou um look transparente. Não, ela estava nua. Na verdade, ela estava nua. Ela não usou um look transparente, não usou um look ousado. Isso é um eufemismo. Isso descredibiliza muito a fala da pessoa que está falando. Então o impacto desses vícios são desconfiança, você perde a autoridade perante o seu interlocutor, irritação, a pessoa fica repetindo muito aquilo ali, que ele fica irritante, e causa distração, desinteresse, comprometendo o seu discurso. E quem está na área da negociação, das vendas, convencendo alguém de alguma coisa, infelizmente esses maus hábitos, comprometem a sua comunicação. Então, técnicas de eliminação. Aqui atrás de mim está grave-se. Grave um vídeo, grave um áudio e ouça. Identifique esses vícios, esses cacuetes, anote e tente eliminá-los. Muitas vezes, na questão da pausa, é melhor você fazer uma pausa e retomar o discurso. Isso valoriza o seu silêncio e, portanto, por consequência, valoriza a sua fala. É melhor você fazer uma pausa do que você ficar emendando o tempo todo, tentando falar Quer dizer, nesses hiatos, você está terminando uma frase e pensando na outra frase, aí você emenda com parece que é um HD que tá com um problema, né? Tá com um problema de leitura e tá aquele disco que tá arranhado, né? O HD arranhado. Então evite o dependendo da sua região, se é Brasil, Portugal, tem variações. Aqui no Brasil é mais e em Portugal é mais Então evite. Em vez de fazer o e faça uma pausa e retome a conversa. Evite o aí, evite essas expressões muito comuns que repetidas muitas vezes viram um cacuete. Então são técnicas para que você possa se policiar. Claro, outras providências que você poderá tomar é preparar-se previamente, conhecer o assunto. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquele assunto, menos você vai ter tendências a ficar com um viés de confirmação, ficar com insegurança, e muitas vezes a insegurança gera o cacoete, a repetição, o né, o tá ok, o aí, etc. O Então a preparação ela é uma prevenção para esses cacoetes. Concentre-se,
na medida do possível, evite distrair-se e articule as suas frases. Está aqui atrás de mim. Articule-se, fale pausadamente. Estabeleça pausas. Você não precisa falar o tempo todo, você pode ter alguns momentos de silêncio em que você vai terminar uma frase, faz um silêncio, começa a outra frase, respira, em vez de ficar emendando, falando o tempo todo, porque falar o tempo todo ele promove esses cacuetes. E claro, né, é importante que você invista na sua negociação, comunique-se com mais clareza, porque isso é um fator de sucesso. Isso não vai garantir o sucesso, mas vai facilitar e muito a sua comunicação, as suas possibilidades de ter sucesso. Então, investimento, aprimore sua fala, tenha clareza de uma comunicação precisa, objetiva. Como consequência, teremos sucessos e negociações eficazes. Eu fico por aqui, obrigado por ter assistido, grande abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.